Livro de Ruth, capítulo 1 e o verso é o 6. Ruth e o verso é o 6. O tema da mensagem é: tudo passa, tudo. Só o que não passa é a palavra, que diz assim a palavra do Senhor. Ruth 1 e o verso é o 6. Então se levantou ela com suas noras e voltou ao campo de Moabe, voltando do campo de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Sente, por gentileza, eu vou explicando e cada um de nós vamos tomar posse da vitória. Palmas para Jesus. Irmão, acredito que tudo passa na nossa vida. As tempestades não vêm para ficar e nem as bonâncias vêm para ficar. Mas tudo tem um propósito para que a nossa vida, como diz Eclesiastes capítulo 3 e o verso 1, tudo tem um propósito. A tempestade tem um propósito e a bonância tem um propósito. O que eu venho neste momento falar com você é que em nenhum momento, na tempestade ou na bonância, quebre os princípios bíblicos que Deus estabeleceu para nós. Assim como Noemi não quebrou nenhum princípio. Quem é Noemi, pastor? Noemi é esposa de Elimeleque. Este homem, esposo de Noemi, junto com eles dois, mais 2 filhos. A Bíblia diz que em Belém da Judéia, não é Belém do Pará, é da Judéia, está tendo fome, está sem chover. A escassez tomou posse. Resumindo em poucas palavras, como disse o apóstolo Paulo, o dia mau chegou. Como diz lá em Gênesis, o tempo da vaca magra. E é nesse momento que esse homem, ele ajunta tudo e vai para Moabe, peregrinar lá, trabalhar lá, sustentar lá a sua casa, manter a sua prole. O homem chamado Elimeleque, este homem decidiu ir embora de Belém para peregrinar em Moabe, junto com a sua esposa, junto com sua família. E eu digo para vocês algo muito interessante. Foi a pior decisão que ele tomou. Foi a pior decisão, porque Moabe era uma nação estranha. Moabe era uma nação de imorais, promíscuos, idólatras. Era um povo que Deus odiava por causa das suas ações. E ele foi para lá. Fazer o que lá, pelo amor de Deus? Fazer o que lá? É como eu digo e disse há poucos minutos, e repito, tudo passa. Sabe que em Belém da Judéia estava tendo fome, mas era lá que o Senhor queria que eles estivessem. Ele, movido pela fome, movido com medo da fome, fugiu. Correu para um lugar onde Deus não se agrada. E toda ação tem sua reação. Toda decisão que toma tem um retorno. Todo plantio tem a colheita.
Eu quero falar um primeiro ponto aqui para nós aqui nesta tarde. E que nenhum momento, nem na tempestade e nem na bonança, nós não vamos mexer o pé para lugar nenhum sem Deus dar direção. E principalmente ir para um lugar onde Deus não quer que eu e você vá. Arredar o pé de jeito nenhum. O pau pode estar quebrando, a casa pode estar desmoronando, as portas estão se fechando, a situação está irreversível. Mas eu digo biblicamente, não vá nem para a esquerda e nem para a direita. Fica onde Deus te colocou. Porque essa tempestade, ela vai passar. Esse momento, essa tempestade vai passar. Essa vaca magra vai passar. Essa assolação vai passar. Essa escassez vai passar. E Deus vai dar um novo rumo. Vai manifestar o seu poder e sua glória. Irmãos, olha o prejuízo de uma má decisão. Primeiro que morreu, sabe quem foi? Desculpe. Chegando lá, os filhos se casam com quem? Com as filhas de Moabe. Transgredindo a lei de Deus, a vontade de Deus, que era só para se procriar, que era só para se envolver só com os deles. Olha o prejuízo que trouxe. O próprio Elimeleque foi o primeiro a morrer. Segundo, com pouco espaço de tempo, sabe quem morreu? Os 2 filhos morreram. Achando, irmãos, que correndo para lá, a rei ia resolver o problema. Disse, não, aqui está tendo fome, vamos correr para Moabe, que lá vamos se resolver lá. Olha o que aconteceu. É como diz aquele ditado, pensou que estava dando um giro e deu um giral. Pensando que estava resolvendo o problema, se embolou mais e mais. Se viu em uma situação muito pior. Era muito melhor ter ficado lá e ter esperado o dia mal passar para que a bonança viesse e eles desfrutassem. Mas ele correu. Olha o prejuízo, deixando os 3 morrer, deixando 3 mulheres viúvas e desamparadas. Tudo por causa de uma decisão errada. Aí é onde eu entro, aí é onde eu aplico. Fugiu da fome, mas caiu num laço maior. Fugiu da fome e caiu num laço maior. Correu da fome, caiu num laço maior. Quantas vezes nós ansiosos, angustiados, porque queremos se ver livre de uma situação, resolvemos, meu amado, ser levado pelas nossas emoções. E Deus está dizendo que não é pela emoção, é na minha direção. O texto está sendo claro, o prejuízo que este homem tomou, morrendo, os filhos morrendo, deixando 3 mulheres viúvas. Eu tenho algo para dizer para você, o negócio pode estar apertado, pode estar acochado, mas o Senhor vai triunfar. Essa tempestade vai passar e a bonança vai chegar. Você notou, junto comigo, que só quem sobreviveu foi 3 mulheres? E uma delas, Noemi? E eu quero falar exatamente dela. Irmãos, por que ela sobreviveu? Por que ela sobreviveu?
Noemi, uma mulher sábia. Ela é uma mulher sábia. Sabe o que foi que ela fez? Não quebrou o princípio. Que princípio ela não quebrou, pastor Rafael? Ela se sujeitou ao seu esposo. Ela entendeu que é o seu esposo que é o cabeça, que é o provedor, que é ele que dá direção, e que o dever dela é acompanhá-lo. É bíblico isso. É bíblico. E ela acompanhou. Não quebrou o princípio, mas obedeceu o princípio. E seguiu o seu esposo para a terra de Moabe. Em silêncio ela foi e em silêncio ela ficou. Quando ela viu seus 2 filhos tomarem mulheres de Moabe, que isso desagradava a Deus. E nós sabemos claramente que todo pecado gera consequência. Eles morreram, mas em silêncio ela ficou, não quebrando princípios. Ainda que o seu esposo estivesse governando a casa de forma errada, ela não quebrou um princípio que Deus estabeleceu para a mulher se sujeitar ao seu esposo. Aí o que é que diz lá no livro de 1 Samuel? É melhor obedecer do que o sacrifício. Ela obedeceu. No lugar dela fazer histerismo e dizer eu não vou não, ela obedeceu. No lugar dela fazer brigas e discórdia para os 2 filhos não se casarem com mulheres moabitas, ela em silêncio ficou. Ela não quebrou princípios. Por isso, irmãos, aqui está apresentando para você nessa tarde 2 pontos importantes. Uma que se sujeitou e obedeceu, um que foi levado pelas emoções e outra que se sujeitou à palavra de Deus. E nós sabemos que quem guarda a palavra, o Senhor guarda ele. Nós sabemos que aquele que, meu amado, se sujeita à palavra de Deus, Deus protege ele. E ela foi guardada pelo... não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Eu sei que doeu para ela, eu sei que chorou, eu sei que foi terrível. Perdeu os filhos, perdeu o esposo, o provedor, o seu cônjuge. Foi difícil enterrar os filhos, mas o Senhor preservou e cuidou dela, porque Deus cuida daqueles que cuidam da sua palavra. Ela se prontificou. Noemi estava ali com 2 noras. Quando ela soube que o Senhor visitou o seu povo, e sabe o que foi que ela fez? Voltou para lá, retornou para lá, regressou para lá, e lá Deus abençoou ela. Alabacanturica. Deus protegeu ela, guardou ela, não deixou ela à mercê. Não deixou ela descer, preparando Boaz para cuidar da sua nora Ruth e dela. Por isso eu digo claramente que o Senhor, que o salmista Davi foi muito feliz. Estou muito feliz em dizer, irmãos,
que ele nunca viu o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Ele foi muito feliz. Deus foi tremendo para abençoar e cuidou dela. Pelejou por ela. Foi com ela. Começar tudo do zero e ela venceu porque Deus esteve com ela, derramando da sua graça sobre ela. Aleluias! Aí eu entro João 10 e o verso 26. João 10, 26 que diz: quem se viu o Pai o honrará. Deus é fiel e não desamparou ela, preparando tudo para ela, abrindo as portas. E aqui eu concluo para nós orarmos, nós três. Eu não disse no começo da mensagem que tudo passa? Não estava tendo fome em Belém da Judéia? O tempo não passou e Deus não visitou o seu povo, abençoando ele. Tudo passa. Tudo passa. E para onde nós formos, sejamos obedientes a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos.